O programa Trabalho Legal está no ar e nesta edição você vai ver. Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, recebe o ministro do Trabalho na sede do MPT em Brasília. E você aí, trabalhador, saberia me dizer quando a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi criada no Brasil? No Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho do Estado elaboraram uma proposta que pode ser o primeiro passo para regularizar os direitos trabalhistas do setor de salões de beleza em todo o Brasil. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A tão famosa CLT, que rege todas as leis trabalhistas do nosso país, completou 73 anos. Já é uma senhora, mas muitos de nós não sabemos sobre sua história. Então vamos conhecer os motivos dessa criação. A Declaração Universal dos Direitos do Homem é clara. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. As discussões sobre direitos de trabalhadores e as formas de solucionar problemas entre patrões e empregados no Brasil começaram com o fim da escravidão em 1888. O término da exploração da mão de obra gratuita e as muitas contratações de serviços assalariados impulsionaram os debates que na época já eram discutidos na Europa, país que vivia os efeitos da Revolução Industrial. Foi justamente o processo de mecanização dos sistemas de produção implantado na Inglaterra no século XVIII que desencadeou no Brasil os movimentos em defesa dos direitos dos trabalhadores. Já que estamos falando de direitos, vamos entender sobre a criação dos direitos trabalhistas no Brasil, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é a principal norma brasileira referente ao direito do trabalho e ao direito processual do trabalho. A CLT foi aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 em 1º de maio de 1943 e sancionada por Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época. Foi um marco por inserir de forma definitiva os direitos trabalhistas na legislação brasileira. Seu objetivo principal é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho nela previstas. Surgiu como uma necessidade constitucional, após a criação da Justiça do Trabalho. A CLT, na verdade, foi uma tentativa de consolidar essa legislação pré-existente. Tá? Essa, aliás, é a diferença entre um código e uma consolidação. No código, nós temos uma lei nova, vamos chamar assim, que rompe a tradição anterior e, a partir dali, inaugura um novo modelo, uma nova arquitetura. A CLT não foi isso. A CLT não representou propriamente um novo regramento. Tá? Ela foi uma tentativa de sistematização dessa legislação pré-existente. É verdade, né? Isso é reconhecido pelo Susequinde, Arnaldo Susequinde, um dos pais da CLT, muito jovem ainda, né? Ele lembra que a CLT é um pouco mais do que uma consolidação no sentido estrito. A pura consolidação é simplesmente a reunião de leis pré-existentes. A CLT foi um pouco mais. Por quê? Porque, além de consolidar a legislação pré-existente, a CLT ainda disciplinou aspectos que não estavam regulados por essa legislação anterior. Por exemplo, o capítulo em torno do contrato de trabalho, os tipos de contrato, por prazo determinado, indeterminado, isso foi introduzido com a CLT. As leis contidas na CLT abrangem tanto o trabalhador urbano quanto o rural. Alguns dos principais assuntos tratados nela são carteira de trabalho, jornada de trabalho e período de férias, proteção do trabalho da mulher, contratos individuais, medicina, justiça e fiscalização do trabalho, entre outros. E por ser o principal instrumento que regulamenta esses assuntos, o Ministério Público do Trabalho tem sido muito combativo na defesa desses direitos dos trabalhadores por meio de uma série de medidas, ações civis públicas, né? Especialmente essas demandas coletivas, né? E tem sido bastante atuante. No processo de criação dessas novas normas,
os membros do Ministério Público eventualmente propõem, não é, sugestões. O Ministério Público do Trabalho certamente tem uma contribuição muito grande, né, nesse aspecto. Para deixar tudo bem claro, existem 2 tipos de contratação: pelo regime estatutário e pelo regime seletista. O servidor estatutário é aquele que tem seus direitos e deveres previstos em lei municipal, estadual ou federal. Já o servidor seletista, assim como diz o nome, é regido pela CLT. Ainda que digam por aí que a CLT precisa de mudanças, o Ministério Público do Trabalho dá o alerta. A legislação trabalhista, CLT, tão criticada, ela já foi, por diversas vezes, modificada para atender justamente atender o capital, até porque a legislação trabalhista, qualquer legislação vem para proteger mais o capital do que propriamente o trabalhador, porque precisa se garantir investimento. Então, a legislação trabalhista já houve várias modificações, a começar já na década de 60, com o fim da estabilidade no emprego, substituição pelo FGTS, ou seja, a flexibilidade na entrada e na saída do trabalhador. Na entrada, porque o empregador pode contratar por prazo indeterminado ou por prazo determinado, pode contratar por empresa interposta, já que a terceirização ainda é possível em determinadas atividades. Né? O trabalho temporário pode ser contratado também para as empresas que têm essa função de contratar, né, temporariamente para substituição de mão de obra e para atender necessidade excepcional de aumento de trabalho. Então, há uma série de trabalhadores que são contratados por outras formas, mas que todos, essa é a grande característica, o grande arcabouço jurídico brasileiro é a legislação trabalhista, a CLT. O trabalhador brasileiro, ele se sente um cidadão quando tem a sua carteira de trabalho assinada. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, se reúne em Brasília com os chefes das procuradorias regionais. E um dos principais assuntos discutidos por videoconferência foi o orçamento. Veja só. Entre muitos assuntos a serem discutidos, a instituição abordou os orçamentos de 2016 e 2017. Segundo o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, os esforços feitos pelas procuradorias surtiram efeitos, mas ele observa o momento de instabilidade econômica e política que o país se encontra e alerta que os recursos disponíveis devem ser usados com cautela. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Ângelo Fabiano Farias da Costa, concorda com Fleury e destaca a importância de reuniões como essas. E nesse cenário de atuais restrições orçamentárias que o governo federal impôs a todos os órgãos públicos, e não falo apenas do governo federal, mas de uma forma geral, o Brasil passa por um cenário de forte crise econômica, tem sido importante essas reuniões com os procuradores-chefes das 24 procuradorias regionais de trabalho, justamente para se fazer um monitoramento da execução do orçamento deste ano de 2016 e também já se visualizar as tratativas para o orçamento do ano que vem, sempre no sentido de manter o funcionamento efetivo do Ministério Público do Trabalho, né? Na reunião, Fleury ressaltou também que para esse ano não há previsão de contratação de novos servidores para o MPT. Outros assuntos debatidos foram a distribuição de procuradores regionais do trabalho e os testes de implementação do teletrabalho no MPT. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo direitos trabalhistas específicos para as mulheres. Não saia daí, voltamos já. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, visita o MPT para pedir apoio no combate às irregularidades trabalhistas. O encontro discutiu a destinação dos recursos de termos de ajuste de conduta para melhorias nas superintendências regionais do trabalho. Dia de visita no Ministério Público do Trabalho. O encontro entre o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, e o Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. A intenção do encontro foi para discutir parcerias entre as duas instituições, a fim de combater as irregularidades trabalhistas. Com certeza foi uma reunião bastante rica, né? Tratamos de muitos assuntos que diz respeito
toda a sociedade trabalhadora. E o mais importante é termos a consciência de que precisamos que todos os órgãos que lidam com o direito do trabalho estejam unidos, principalmente no momento de difícil manutenção dos empregos em razão da questão econômica, da crise econômica. É preciso que o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho sejam muito atentos, né, para que não permitamos a profusão de irregularidades trabalhistas. Ainda participaram do encontro a vice-procuradora-geral do Trabalho, Cristina Aparecida Brasiliano, o secretário de Relações Institucionais da PGT, procurador Sebastião Caixeta, o chefe da assessoria jurídica, procurador Márcio de Andrade, a secretária de Inspeção do Trabalho, Maria Tereza Pacheco, e o procurador regional do Trabalho da 9ª Região, Glaucio Araújo, que inclusive afirma que o diálogo e estreitamento entre as instituições é um avanço e tanto. Esse é um avanço, né, nesse nosso entendimento de buscar colaborar com o Ministério do Trabalho e sempre tendo aquela atenção, né, que não haja participação nas operações, né, de fiscalização e colaborar no aperfeiçoamento, né, da infraestrutura dessa entidade. Para o ministro, essa parceria tem sido essencial. O Ministério Público do Trabalho ele tem sido um parceiro fundamental para o Ministério do Trabalho. A atuação é notada e aquilo que eu falava aqui, o país agradece muito tudo aquilo que o Ministério Público do Trabalho tem feito, principalmente no que diz respeito à defesa dos direitos do trabalhador, no que diz respeito à saúde do trabalhador e como guardiões da legislação trabalhista. Sobre os recursos, Glaucio conta que esse tipo de prática já existe na PGT e que, inclusive, está sendo aperfeiçoada o tempo todo. Essa é uma prática de algum tempo já no âmbito da instituição. O Ministério Público foi aperfeiçoando a sua atuação e constatou que a destinação de recursos decorrentes de acordos judiciais ou de decisões judiciais, né, da Justiça do Trabalho ou de termos de ajustamento de conduta, para um fundo específico não estava tendo uma finalidade, né, que era a intenção do legislador, né, reparar a lesão no local, né, do dano, e nós começamos a observar que nós teríamos que aprimorar essa atuação. Ronaldo Fleury ainda revela o que pode ser feito para estabelecer as ações em parceria com o próprio Ministério do Trabalho. Primeiro, com relação ao combate ao trabalho escravo, a gente pensa em dotar, melhor dizendo, as equipes de fiscalização, tanto do Ministério do Trabalho quanto do Ministério Público do Trabalho, de uma melhor logística, a parte de inteligência, na parte de apoio de segurança institucional. Segundo o IBGE, o Brasil tem uma população feminina que ultrapassa em 5 milhões a masculina. Essa maioria de mulheres tem alguns direitos específicos. Conheça alguns direitos trabalhistas só para elas. As mulheres já são mais da metade da população brasileira. Dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílio, divulgada pelo IBGE, indicam que vivam no Brasil mais de 103 milhões de mulheres, o equivalente a 51,4% dos brasileiros. E por conta dessa população crescente, ao longo das décadas, o direito trabalhista da mulher passou por diferentes fases. A diferença entre a mulher e o homem antigamente era tão grotesca, tão grande, que hoje a Constituição meio que abraçou a mulher. O direito do trabalho abraçou a mulher e falou assim, você vai ter os direitos iguais, porque a Constituição diz, somos todos iguais perante a lei e vamos tratar os desiguais na forma da sua desigualdade. Apesar dos avanços, elas ainda enfrentam barreiras como as diferenças salariais. A mulher ainda é discriminada no trabalho? Isso não é um mito que é construído pelas mulheres, isso é uma realidade. Mulheres em função de homem ainda ganham menos, exercendo o mesmo trabalho. Mulheres ainda vêm desrespeitar diariamente seus direitos a amamentar seu filho, fazer as pausas para amamentação, exames pré-natais, faltar para as consultas pré-natais. Mulheres gestantes ainda são mandadas embora porque são
tidas como persona não grata pelas empresas. Então a mulher, o direito da mulher, ele é consagrado na legislação, mas a concretização desse direito ainda está longe de acontecer. As leis trabalhistas garantem direitos específicos às mulheres. Os mais conhecidos são estabilidade durante a gravidez e a licença maternidade. Mas existem outros que não são tão comuns assim, como, por exemplo, o direito da gestante de mudar de função quando o trabalho exige esforço físico. Todos esses direitos são garantidos também às mães adotantes. Vale ressaltar que a licença maternidade de 180 dias só é válida para servidoras públicas ou para empresas que aderiram ao incentivo do programa Empresa Cidadã, que permite a dedução dos salários desses 2 meses adicionais no imposto de renda. Além disso, após o retorno do período de licença maternidade, a mulher tem um direito a 2 descansos de meia hora cada um durante a jornada de trabalho, para que possa amamentar o filho até que ele complete 6 meses de idade. Mãe da pequena Marcela, de apenas 21 dias, Michele conta que a licença maternidade é um momento especial de dedicação total ao bebê. É um momento único na vida das duas, né, da criança e da mãe, onde você está aprendendo, conhecendo a criança e a criança conhecendo o mundo, né? E você precisa ter essa dedicação total à criança, esse tempo. É um momento em que você também passa por uma queda hormonal muito grande, você fica, né, meio frágil, deprimida no início. Você precisa muito, né, desse momento para você e para a criança. Mas nem sempre esse tempo é tão favorável, pois as mães enfrentam, após o período da estabilidade, o medo de serem substituídas. Muitas vezes elas deixam de exercer esse direito com medo de uma represália no futuro, de uma troca. Tem alguns chefes que não gostam mesmo, né? Fala, quando a funcionária está grávida, já vê que vai ser uma funcionária que vai ter que ser substituída algumas vezes. Nem sempre tem, né, essa compreensão com esse lado da maternidade aí, principalmente da empresa privada. E por falar em garantia de direitos, o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é fruto de uma história de luta por melhores condições de trabalho e vida das mulheres na sociedade. Tudo começou quando as mulheres, durante a Primeira Guerra Mundial, assumiram postos de trabalho nas indústrias. As condições de trabalho frequentemente insalubres e perigosas eram motivos frequentes de protestos por parte das trabalhadoras. Em dezembro de 1977, o Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações Unidas para lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. Após o intervalo, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro negociaram por 8 meses com os sindicatos dos trabalhadores e proprietários de salão de beleza do Estado a elaboração de proposta que pode ser o primeiro passo para regularizar o setor em todo o Brasil. No Brasil, muitos profissionais da área de beleza atuam sem registro em carteira de trabalho. Agem como profissionais autônomos ou microempreendedores individuais. E quando são registrados, recebem a maior parte do salário em comissões que são pagas por fora, sem registro em folha. O MPT, de olho nessas irregularidades, encaminhou em 2014 notificação recomendatória a cerca de 100 estabelecimentos com mais de 30 empregados no Rio de Janeiro, alertando sobre a necessidade de regularização. Quem nunca precisou de um toque especial de algum salão de beleza por aí, perto de casa, do trabalho ou até mesmo na própria residência? Serviços como os de cabeleireiro, barbeiro e até mesmo manicure são os mais procurados quando se trata da beleza da mulher e também do homem. Nesta barbearia em Águas Claras, que fica a quase 20 quilômetros de Brasília, por exemplo, o movimento não para. Até porque aqui funciona uma barbearia meio que diferente, com serviços de manobrista, atendimento personalizado e até um bar. Isso mesmo, um bar em meio a tantos profissionais e clientes. Mas nem tudo por aqui são flores quando se fala de profissionais da beleza. O motivo disso, a profissão deles ainda não é regulamentada e, em muitos casos, o serviço prestado é informal. Você tem que trabalhar em carga horária de 8 às 10 e aí fica complicado, porque aí vem a saúde, depois não tem remuneração nenhuma.
se você ficar doente ou ficar desempregado, e aí fica meio ruim, né? Não tem os benefícios do trabalhador com carteira assinada. É complicado porque fica difícil padronizar um atendimento, pelo fato de os profissionais não serem regulamentados, não tem um certo tipo de vínculo contratual, vínculo empregatício, no qual às vezes acontecem algumas informalidades. A equipe talvez não tenha o mesmo conceito, o mesmo segmento, por achar que não tem nenhum vínculo. Eles recebem um valor diferente a cada mês. Funciona assim: se trabalhar muito, no final do mês o salário vem bem alto. Agora, se trabalhar pouco, o valor da remuneração não vai ser tão boa assim. Isso acontece porque eles não recebem um valor fixo por mês. Salário esse que muda constantemente dependendo do esforço do trabalho de cada um. O barbeiro ele ganha de acordo com o que ele trabalha, né? É uma comissão, cada local estipula um valor que é pago para os barbeiros. Só ganha no dia que trabalha. E se por acaso faltar algum dia? É complicado, né? Se você tira férias, você não está trabalhando, né? E de acordo com as normas das empresas, do ramo, você só ganha, você trabalha. O Washington, empresário e proprietário do local, conta como essa remuneração é feita. Contrato de locação de cadeira, ele loca aquele espaço onde ele trabalha, ele disponibiliza o horário da agenda, trabalha com clientes agendados e não agendados, e o que ele recebe pelo trabalho que ele fez, ele repassa uma porcentagem para que eu consiga custear a questão das despesas da barbearia. Esse outro salão já é específico para mulheres. De longe já dá para ver a quantidade de variedades de esmaltes na prateleira. E aquela cena bem típica: a cabeleireira, a cliente e a manicure. A loja é especializada em artigos para unhas e cabelos. O salão é totalmente diferente da barbearia que a gente viu no começo dessa matéria, mas a situação dos profissionais é a mesma. Por aqui também ninguém tem carteira de trabalho assinada, por isso não recebem férias, 13º, muito menos o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. A doutora Ludmila Rocha, especialista em direito trabalhista, explica se isso pode ou não. O que acontece na realidade é que é feito uma sociedade informal ou uma espécie de contrato de parceria entre empregado e empregador. Desde que esteja correto pela convenção coletiva de trabalho, esteja bem estabelecido ali na convenção os critérios, dentro do contrato é permitido. Mas o que acontece é que os direitos trabalhistas previstos na CLT muitas vezes são suprimidos. A quantidade de salões no Brasil inteiro é expressiva. São mais de 1,5 milhão de estabelecimentos, segundo a Associação Brasileira dos Salões de Beleza. Já no Rio de Janeiro, o MPT, juntamente com o Ministério do Trabalho, após 8 meses de negociação com o Sindicato dos Trabalhadores e Proprietários de Salão de Beleza do Estado, elaboraram uma proposta que pode ser o primeiro passo para regularizar o setor em todo o Brasil. Os salões que aderirem ao termo de ajustamento de conduta, o TAC, vão ter 2 anos para regularizar a situação dos profissionais que atuam nos estabelecimentos. O objetivo do acordo é garantir o cumprimento da legislação brasileira e os benefícios trabalhistas a esses empregados que atualmente recebem parte do salário de forma irregular e são prejudicados por isso. Na capital carioca, quem não adotar a determinação será alvo de multa e ação na Justiça. Por telefone, conversamos com o procurador João Carlos Teixeira, da Procuradoria Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. Ele está à frente da negociação. A proposta, na verdade, que já é um termo de compromisso que foi negociado com as entidades sindicais representativas aqui de trabalhadores e empregadores do município de Janeiro, né, dos profissionais de salão de beleza, no sentido de, primeiro, reconhecer o vínculo de emprego dos empregados que trabalham nos salões e efetuar o correto pagamento das comissões desses trabalhadores. Porque o que se constatou durante os inquéritos em curso no Ministério Público é que, de forma generalizada, os profissionais recebem sob comissão, mas as comissões são pagas por fora e o trabalhador só tem o seu contra-cheque, é só o valor do piso salarial, causando vários prejuízos, né? Então, essa é a intenção do Ministério Público com a proposta, garantir que o efetivo salário
que o trabalhador recebe seja registrado na carteira e registrado no contra-cheque que recebe. Todos saem ganhando. O empregador que não vai ter problema com justiça do trabalho, porque vai integrar os salários corretamente e não vai ter que pagar diferenças salariais de FGTS, terceiro, férias, uma segurança jurídica para o empregador e maior proteção social para o empregado. Na edição número 7 da revista Labor, a matéria revela que a regularização da profissão vai trazer mais alívio aos empregadores e, consequentemente, menos processo na justiça. Atualmente, os processos mais frequentes são crime de falsidade ideológica pelo não registro do empregado e sonegação de contribuição previdenciária pelo pagamento por fora dos meios legais. E o bom disso tudo é que o MPT está pronto para ajudar esses trabalhadores que ainda são informais. Ainda na revista Labor, o procurador João Carlos Teixeira completa: não existe uma fórmula mágica ou receita de bolo para chegar a uma solução, mas a ideia é que os empresários sigam esse raciocínio para garantir o pagamento de comissões, ainda que mais reduzidas, com registros em contra-cheque, sem prejudicar o trabalhador ou inviabilizar o negócio. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. E venha participar do programa Trabalho Legal com a gente. Envie sua sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. Uma ótima semana para você e esta edição fica por aqui. O programa Trabalho Legal é feito para você, trabalhador brasileiro.